Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos começando mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Você já sabe que o nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão e Vida. Eu quero aproveitar e pedir nesse momento para que você esteja compartilhando esse link aí nas suas redes sociais, para que nós possamos nessa manhã alcançar o maior número de pessoas possível. Bom, a nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 54. É uma oração pedindo a ajuda de Deus. Eu quero refletir com você nessa manhã sobre este salmo. É um texto precioso da palavra de Deus e que nos traz lições muito importantes para a nossa vida. É um salmo cuja autoria é atribuída a Davi, e eu creio que o Senhor mais uma vez falará aos nossos corações nessa manhã. Então, o Salmo de número 54 nos diz assim: Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Observe que ele já começa o salmo pedindo ao Senhor que lhe salve e que lhe faça justiça pelo seu poder. O salmista reconhece que Deus é justo, que Deus é poderoso, que Deus é aquele capaz de nos socorrer em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Nós podemos observar no texto que o salmista ele estava sendo perseguido. Ele precisa então recorrer ao Senhor. Diante da perseguição dos seus inimigos, ele recorre ao Senhor porque ele entende que Deus é aquele que intervém, Deus é aquele que cuida perfeitamente de nós, Deus é aquele que está sempre com seus braços estendidos para nos proteger, com a sua mão estendida para nos abençoar e os seus olhos atentos para socorrer a nossa vida. Veja que nós podemos observar na nossa caminhada que muitas vezes nós nos apegamos a coisas que são passageiras, a coisas que são supérfluas às vezes. E às vezes, diante de uma situação difícil, nós nos sentimos inseguros. Por quê? Porque no dia a dia estamos apegados a coisas passageiras, a coisas supérfluas, a coisas pequenas. Mas quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, o poder de Deus e nos apegamos ao Senhor, diante das situações adversas, então agora nós sabemos a direção a seguir. A direção que é o Senhor. Então nós entendemos que Deus é aquele que cuida perfeitamente de nós. Mas para que nós tenhamos essa consciência, é preciso termos um relacionamento com Ele. À medida que nós nos relacionamos com Deus, à medida que nós conhecemos a Deus e a sua vontade, mais nós percebemos quão perto Ele está de nós. No versículo de número 4, o salmista diz assim: Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Olha, queridos, como nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso auxílio, que Deus é o nosso ajudador,
que Deus é a nossa torre forte, que Deus é o nosso lugar seguro. Não existe nada mais importante do que buscar a Deus. E não existe lugar mais seguro do que no centro da vontade de Deus. Não sei como anda a sua vida, não sei se você está passando por alguma experiência em que você se sente inseguro, talvez precisando de uma direção, precisando de um norte para a sua vida. Quero dizer que Deus é um lugar seguro, Deus é aquele que nos dá a direção a seguir, é aquele que nos mostra o caminho que nós devemos trilhar. E Ele nos faz isso através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Nós precisamos ler a palavra, precisamos ler a Bíblia. Há pessoas que têm uma Bíblia em casa, mas simplesmente não leem, às vezes deixam aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, mas não leem e por isso também não se alimentam. A Bíblia é um alimento espiritual para a nossa vida. A Bíblia nos fortalece de tal forma que quando nós temos uma decisão a ser tomada, sabemos que decisão tomar. Quando nós precisamos seguir um caminho, a palavra nos mostra o caminho que nós devemos seguir. A palavra, eu costumo sempre dizer, que a palavra revela quem Deus é, quem nós somos e quem Deus quer que nós sejamos. Agora, voltando para o versículo 2, o salmista diz assim: escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca. Veja como é importante reconhecer que Deus escuta a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Deus não está com seus ouvidos fechados de forma que não ouça a nossa oração. Nós às vezes nos envolvemos com tantas coisas. Às vezes tentamos resolver os problemas da vida de acordo com as nossas próprias habilidades ou com a capacidade que nós achamos ter. Às vezes nós nos sentimos fracos e inseguros porque não buscamos a Deus através da oração. Bíblia e oração são as duas asas de um mesmo avião. O avião da vida cristã, o avião da caminhada com Deus. Se você quer conhecer a Deus e fazer a sua vontade, você precisa alimentar a sua vida com a palavra de Deus e fortalecer também a sua vida através da oração. A palavra traz a direção de Deus para nós. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos torna sensíveis à voz de Deus. E a palavra nos faz entender a vontade de Deus. Por isso que Bíblia e oração são as duas asas de um mesmo avião, o avião da caminhada cristã. Se você quer realmente ter uma estabilidade, uma segurança e saber o caminho que deve seguir, é preciso se alimentar da palavra e se fortalecer através da oração. Então, o salmista diz: escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Talvez você já tenha passado pela experiência de tentar falar com alguém e não obter retorno. Talvez a pessoa tenha dito assim: olha, daqui a pouco eu faço um contato com você, daqui a pouco eu te retorno. E até hoje essa pessoa não te retornou. Talvez você tenha enviado uma mensagem para alguém e essa pessoa visualizou, mas não respondeu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus ouve e responde às nossas orações. Deus ouve e responde às nossas orações. Às vezes Ele vai responder dizendo não, às vezes Ele vai responder dizendo sim, e às vezes Ele vai responder dizendo espere. E cabe a nós estar com os nossos ouvidos atentos para entender a vontade de Deus e com o nosso coração disposto a obedecer à vontade de Deus. O fato é de que Ele sempre nos responde. E aí no versículo 4, como eu já disse agora há pouco, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. O Senhor é quem me sustenta a vida. Isso nos faz lembrar o Salmo 23, versículo 1, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Quando Deus é o nosso Senhor, o nosso pastor,
Ele supre cada uma das nossas necessidades. E nós aprendemos uma coisa chamada contentamento. Contentamento não é conformismo. Contentamento não é se conformar com o que tem. Contentamento é entender que mesmo que não tenhamos tudo o que queremos, temos tudo o que precisamos. Mesmo que não tenhamos tudo o que queremos, temos tudo o que precisamos vindo de Deus. Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Deus contempla a nossa vida. Ele sabe o que acontece, Ele sabe o que nós precisamos e por isso Ele tem sempre o melhor para nós. Por isso, no versículo 6, o salmista diz: Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Não é simplesmente sobre adoração, é sobre adoradores. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Pessoas cuja vida seja um culto contínuo ao Senhor, cuja vida glorifique a Deus, cuja vida reflita a graça e a presença de Deus. Oferecerei sacrifícios voluntariamente. O apóstolo Paulo diz que Deus ama ao que dá com alegria. Deus não está em busca do seu serviço pesaroso. Deus não está em busca do seu serviço contrariado. Não. Deus quer que você sirva a Ele com alegria. O salmista diz isso no Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. A nossa vida deve ser um instrumento de adoração ao Senhor. A nossa vida deve resultar em glória ao nosso Deus. As nossas ações, o nosso comportamento, as nossas decisões devem glorificar a Deus. O salmista, reconhecendo o cuidado de Deus, reconhecendo a bênção de Deus, ele diz: Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Queridos, o apóstolo Paulo ele compreendeu muito bem essa verdade. Por isso que, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe por que a vontade de Deus é boa? Porque Deus é bom. E Deus não faz nada ruim. As coisas ruins que acontecem na nossa vida são fruto das nossas decisões, das nossas escolhas, do caminho que escolhemos seguir. As coisas ruins que acontecem na nossa vida muitas vezes são consequência das nossas escolhas ou das situações que nos cercam. Mas Deus não faz nada de ruim para nós. Deus só nos dá aquilo que é bom. Deus só nos dá aquilo que é bom. Portanto, o Senhor é bom. E porque o Senhor é bom, Ele cuida perfeitamente de nós. E por fim, no versículo de número 7, o salmista diz: Pois Ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Grave bem a parte A desse versículo. Pois Ele me livrou de todas as minhas aflições. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa manhã. O que é que tem afligido o seu coração? O que é que tem tirado a sua paz, o seu sono? O que é que tem desestabilizado você emocionalmente? Nós podemos ver que Deus, Ele nos livra de todas as nossas aflições, de todas as nossas angústias, de todas as nossas tristezas, de todas as nossas preocupações. Para isso, é muito importante que você coloque nas mãos do Senhor aquilo que não cabe mais nas tuas mãos. Coloque nas mãos do Senhor aquilo que não cabe mais nas suas mãos. Não insista em querer manter em suas mãos aquilo que não cabe em suas mãos. Coloque nas mãos de Deus. Talvez você esteja se sentindo cansado, abatido por conta das aflições
das tribulações, das perseguições. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus está contemplando a sua vida e Ele sonda o seu coração. Eu sei que há coisas que você nem diz, há coisas que você não verbaliza, há coisas que você não compartilha com ninguém, mas Deus está de olho no seu sofrimento. Ele está de olho na sua vida. Ele já está aí, perto de você. E chegará um momento em que Ele vai intervir na sua vida, trazendo paz, trazendo restauração, trazendo renovo, trazendo transformação. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. O apóstolo Paulo nos diz isso, escrevendo aos Efésios. Então creia nessa verdade, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Se você nessa manhã está precisando de socorro, se você nessa manhã está precisando de uma resposta, se você nessa manhã está precisando de um direcionamento, busque ao Senhor em oração, medite na palavra de Deus e você vai ver o Senhor direcionando a sua vida, mostrando as decisões que você precisa tomar, o caminho que você precisa seguir para que você desfrute da plenitude da bênção de Deus sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe e que o Senhor conceda a você uma ótima segunda-feira, uma ótima semana que está iniciando e tudo o que nós façamos seja para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Bendito Deus, nosso amado e soberano Pai. Quero agradecer ao Senhor pelo final de semana que tivemos, inclusive onde celebramos o dia da Bíblia, proclamamos a Tua palavra e nós te louvamos por isso. Quero também, Pai, agradecer por mais essa semana que está começando. Uma semana onde muitos de nós temos sonhos, planos, objetivos, metas e sabemos que o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas e cuja vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Por isso, Pai, nós entregamos em Tuas mãos as nossas inquietações, as nossas preocupações, as aflições, as angústias, as enfermidades, entregamos tudo em Tuas mãos, porque o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor pode intervir na área em que nós precisamos de uma intervenção do Senhor. Fica conosco, Pai querido, nos concede uma ótima segunda-feira e uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma segunda-feira abençoada, um início de semana abençoado. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com Reflexão em Vida. Mas se você ainda não está inscrito, não esquece de se inscrever. Aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações, clica aí no like e compartilhe o link desse programa com o maior número de pessoas que você puder. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.